Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, onde eu postei uma tesoura e perguntei que tipo de treliçado essa viga treliçada tem. Tá? E três opções, que é uma treliça de Pratt, uma treliça de Howe ou uma treliça de Warren, ok? E os resultados foram esses, tá? Uh, espalhado, teve várias pessoas que disseram os três aqui, mas a questão é, o certo é uma treliça de Howe. Tá? A questão é, vamos começar aqui. Uma treliça, a gente determina como? Tá? Uma treliça de Warren é só com diagonais, o que não é o caso porque essa claramente tem montantes. Uma treliça de Pratt, as diagonais estão tracionadas e os montantes comprimidos. Uma treliça de Howe, as diagonais comprimidas e os montantes tracionados. Ok? Tanto a treliça de Pratt, ela vai minimizar os esforços nas peças comprimidas, a treliça de Howe nas peças tracionadas vai minimizar, ok? Vai depender do material que a gente está trabalhando para saber qual seria eficiente num sistema que tem cargas só gravitacionais, que não é o caso de uma estrutura de treliça, por exemplo, tá? Por isso que isso aqui você nunca tem, isso aqui você nunca quer ver. Você olha para uma treliça, você nunca quer ver isso. Por quê? Bom, a questão aqui é o seguinte: como a carga de vento está primariamente de baixo para cima, ok? O vento vai tentar levantar a nossa cobertura. O que vai acontecer é que, obviamente, as cargas vão aumentando conforme se aproxima do apoio, né? Mas, se a gente fosse pensar em hipótese de vento, todos estão sofrendo compressão. O menos significa que está reduzindo o tamanho, está comprimido. Ok? As cargas vão aumentando, com certeza, né? Mas aqui a gente chega numa carga de 5 toneladas de compressão, enquanto que os montantes têm apenas 2,4 de tração e na ponta que chega a 3 toneladas de tração. Então a gente tem um aumento significativo. Tá? Vamos lembrar a questão de diagonais. As cargas numa diagonal de uma treliça, uma viga treliçada, vai ser basicamente a cortante equivalente de uma viga, né, usando aquele método de que uma viga é uma treliça é uma viga lá de estática, lá do mínimo de estruturas, no meu livro abordo isso também, tá? Mas a questão é, a gente vai pegar a cortante de uma viga equivalente e dividir pelo ângulo que ela faz com a vertical. Ok? Então, quanto mais deitada tiver uma diagonal, maior a carga que ela tem que suportar. E quanto mais deitada está uma diagonal, mais longa é essa diagonal. Então, mais fraca ela é. Então, quando a gente faz uma diagonal muito inclinada e, além de estar muito inclinada, ela tem uma, uh, uma, uma esbeltez muito maior, ela vai ter muito risco de falha. Por isso que eu demonstrei isso aqui. Então, vamos lá, então, que eu quero demonstrar o seguinte aqui. Ó. Tá? As diagonais começam um pouco, bem no meio, vão estar pouco solicitadas, né, porque a carga aqui é baixa, talvez até pelo feito aqui de arco, mas ainda assim a carga é muito baixa aqui. Conforme a gente vai se aproximando do apoio, aqui já foi para 93%, e aqui vai ter uma diagonal falhando drasticamente. Ok? Tá? E o motivo aqui é o seguinte, tá? É uma peça que na tração suporta 7 toneladas, tem apenas 4 toneladas. Na compressão, ela suporta só 3, mas ela tem 6, então ela tem muita força de compressão, mas não tem uma resistência de compressão adequada. Tá? Entendido isso aqui? Então, essa é a explicação básica porque a gente nunca quer ver uma treliça assim numa obra. Tá? E dentro da questão, aqui, claro, ela está com os textos mais elevados, mas pode estar tá falhando por causa disso. Colocar travamentos pode ajudar, nesse caso ajudou, mas não salvou. Ela ainda está falhando mesmo com um travamento aqui. Tá? Entendido isso? Então, por isso que eu nunca quero uma treliça assim em um galpão. Tá? Aí vai entrar a questão. Um monte de gente ouviu eu falando que eu não quero uma treliça assim e imediatamente entendeu o que? Ah, eu entendi, o Gilberto está falando que é para fazer o contrário, que é para fazer isso aqui. Não. Ah, por quê? Bom, tecnicamente a gente tem uma vantagem fazendo isso aqui, que é o quê? A vantagem é o seguinte, enquanto aqui ó, eu tenho uma diagonal com uma tração muito elevada de grandes combinações, 6 toneladas de compressão, 4 toneladas de tração, uma compressão muito elevada, aqui a gente só inverte. A gente tem uma compressão menor e uma tração mais elevada. Okay? Isso que acontece quando a gente inverte as diagonais. A gente tem mais tração. Okay? Só que ainda assim a gente tem uma esbeltez muito elevada. Ok? E o que aconteceu aqui nesse caso? A falha ocorre por muito menos, a falha ocorre por cargas de sobrecarga primariamente e não
por cargas de peso próprio, mas essa falha ainda ocorre. Entendido? Então só mudou o que está fazendo falhar. Só que a questão é, como aqui a falha é menor, um travamento intermediário resolve. Tá? Agora você vai dizer, tá, mas se nas duas possibilidades tem diagonal falhando, deveria estar trabalhando com uma diagonal maior. Eu coloquei essa diagonal aqui de propósito. Tá? Por quê? Porque vamos voltar para a questão que aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho a tração muito elevada, compressão média, ainda falha compressão, mas é ok, né? E os montantes estão pouco solicitados, ok? E a questão é, em uma estrutura, quando você tem parte da estrutura está falhando consideravelmente, tem outras partes que nem estão sendo aproveitadas nem na metade, significa que a geometria está muito horrível. Okay? A gente não está aproveitando adequadamente o material. E é isso que está acontecendo. A gente não está aproveitando os montantes. Nem nessa opção a gente aproveita os montantes, nem nessa opção aproveita os montantes. Tá? E vamos lembrar de outra coisa. Em uma treliça, as diagonais eficientes devem ter uma inclinação de 30 a 60 graus. Em torno de 50 é o ideal, mas de 30 a 60 a gente vai ter uma boa eficiência ainda. Ok? Porque eu sempre estou avançando com as diagonais e com esse formato eu não tenho um grande aumento de carga. Ok? Por quanto mais deitada for, quanto menor for o ângulo, mais fechado for o ângulo, mais carga eu tenho, menos resistência eu tenho. O pior, duas vezes quando eu faço uma diagonal muito inclinada. Ok? Por outro lado, se eu fizer uma diagonal muito em pé, eu estou gastando muitas vezes, para bater e voltar muitas vezes, então aumenta o custo igualmente. Então, isso aqui, eu vou ter um problema de carga elevada nas diagonais da ponta, aqui também, né? E nisso aqui eu tenho o problema de que eu não estou respeitando a questão de 360 em nenhum desses dois casos. Por quê? Você diz, não, eu estou assim, o ângulo aqui começa com 33 e o máximo que eu tenho é 43, então está tudo dentro de 360. Não está. Os montantes estão com 90 e 90 em 360. Então, o que seria uma treliça eficiente? Isso aqui é uma treliça eficiente quando a gente tem cargas tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, que é o caso de coberturas. Tá? Coberturas tem dois tipos. As que são feitas de wiring e as que ficam mais pesadas. Okay? Isso aqui não só é mais eficiente, mais resistente, como é mais leve. Tá? Por quê? Porque todas as diagonais têm um ângulo aqui, ó, ok, 58, que tem aqui um pouquinho menos, 54, que a última, no caso, tem 61, mas todas têm inclinação. Ok? E o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, enquanto aqui eu tenho uma força máxima de 6 toneladas, né, no montante chega umas quase 4 toneladas, aqui eu tenho 6 toneladas também, ok, esse montante não vai estar assustado, mas esse aqui vai estar menos, ok, nos dois casos tem diagonais chegando a 6 toneladas, só inverte o quê? Quando eu vou para uma treliça de wiring, aqui a força máxima que eu tenho é 4 toneladas, e aqui também, 4 toneladas. O montante também não chega nem a 4 toneladas, ok? Então, nenhuma dessas peças chega a 4 toneladas, ou seja, todas essas peças estão com uma... não tem uma peça crítica que vai fazer com que todas as outras sejam maiores e, consequentemente, elas resistem. Tanto é que aqui todas as diagonais estão passando. Só por isso aqui já é uma vantagem, porque eu não preciso aumentar o perfil. Só que não importa qual perfil você usa. Tá? Ah, mas eu quero usar um perfil fino para economizar. Não. Tá? Ok, seria uma ideia genérica, né? Ou que se um perfil mais fino passa, economiza na mesma geometria, mas a geometria também economiza. Como? Vamos lá. Primeiro, quando a gente faz a treliça com as diagonais descendo, o comprimento total de diagonais nesse modelo foi de 21,5 metros. Ok? Ou com os travamentos aqui, ó, 23 metros. O problema é que mesmo nesse caso aqui, ó, mesmo com 23 metros, ainda falha. Ok? Falha com 21,5 e falha com 23. Quando eu vou para a treliça com as diagonais subindo, o que vai acontecer é que essa diagonal subindo tem o mesmo tamanho que tem essa diagonal descendo. Né? Porque está a mesma altura e mesma largura. Ok? Então, consequentemente, o que vai acontecer é que essa diagonal é equivalente a essa é equivalente a essa é equivalente a essa, e daí o que eu tenho? Que eu tenho essa diagonal que seria mais pequena contra essa maior. Então vai ser um pouquinho mais de diagonais que eu vou gastar. Eu vou de 21,5 para 22,2, mas ainda falhando. A diferença aqui é o quê? Que com o travamento aqui da diagonal contra a flambagem, aí a gente começa a passar com 23,7 metros de diagonais. Ok? Tá? E daí entra a questão, quanto que pesa o metro de diagonal? Tem que multiplicar por 23,7.
Tá? E o que vai acontecer é que essa diagonal pesa quanto? Ela pesa 2,6 kg por metro. Então, consequentemente, 2,6 vezes 23,7, cada treliça tem 61 quilos de diagonal. Dessa aqui, ó, 61 quilos de diagonal. Ok? Então, aqui eu estou falando de 61 quilos para atender. Tá? Com 22 não atenderia. Quando eu faço uma treliça de wiring, além de ter uma resistência maior, eu tenho um comprimento de diagonais menor. Ok? Tá? E por que a gente tem um comprimento de diagonais menor? Vamos lá, demonstrar aqui novamente. Até mostrar aqui, ó. Mas a questão é, até calcular aqui o comprimento das diagonais, mas eu tenho esse montante aqui. Ok, esse montante tem 70 centímetros. Ok? Então 0,7 mais, né? Vou até calcular todos aqui, ó. Mais 0,9 mais, calcular aqui já 2 de uma vez aqui, clicando só no montante superior, no nó superior. 90 mais 1,6 m, 1,07, arredondar para cima aqui, porque eu dei para baixo antes, mais 1,01 m, mais para cá agora. Aqui eu tenho 1,16 m, mais para cá eu tenho 1,12 m, tá? E assim continuando, só para demonstrar o peso que eu tenho, mais 1,26, mais 1,23, mais, questão, 8,45 que já foi, contei as duas vezes, né? Mais 1,37 vezes 2, mais 16,9 mais 1,37 vezes 2, 19,64. Então, o que acontece? Que a mesma treliça com os mesmos perfis, essa aqui tem quanto? Ela tem 19,64 metros. Atendendo, resiste com 19,64. Ok? Tá? E quanto que pesa isso? Vezes 2,6, pesa 51 quilos. Ok? Então, quanto que pesa essa? 61. Quanto que pesa essa? 51. Qual tem perfil mais pesado? As duas têm o mesmo perfil. Nenhuma das duas tem um perfil mais pesado. Tá? Só que essa tem menos do mesmo perfil. Ok? Os bandos são iguais, mas eu tenho menos diagonais. Ok? E qual está menos solicitada? A de wiring. E além disso, tá? Porque a gente falou só da questão da resistência. Né? Mas, ok, uma resistência maior é muito bom. Né? Ok, que agora começou a ter empatado nos esforços, mas você tem que colocar tratamentos adicionais e custa mais caro. Mas a outra questão é o seguinte: vamos olhar uma hipótese aqui, por exemplo, de vento aqui, né? A deformada. Ok? O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: essa tesoura levanta 15 milímetros. Essa tesoura levanta 17. E essa levanta 17 também. Então, qual é mais rígida? A de wiring. Nossa, mas a de wiring tem menos diagonais. Como que ela é mais rígida? Porque as diagonais, por serem mais curtas, não a abrem nem fecham tanto. Ok? Fazer um traçado muito complexo, com a carga tem que fazer um caminho muito longo, significa deformação maior também. Então, além de economizar aço, né, vamos colocar uma estrelinha aqui. Ó. Qual que economiza mais aço em uma estrutura que tem cargas de cima para baixo e de baixo para cima? Essa aqui ganhou uma estrelinha. Qual é mais resistente? Essa aqui ganhou uma estrelinha. Tem cargas menores. Novamente, a de wiring ganhou uma estrelinha. Qual que deforma menos? A de wiring ganhou uma estrelinha. Qual que ganhou estrelinha? Só a de wiring ganhou estrelinha. As outras não ganharam estrelinha. Outras ganharam uma carinha triste. Ok? É a única coisa que outros ganharam. Por quê? Porque elas são uma porcaria. Isso é um lixo e esse é outro lixo. Ok? Por quê? Porque deforma mais, resiste menos, sofre mais cargas e deforma mais. Ok? Então, eu gasto mais material, eu tenho deformações maiores, com maiores problemas de estrutura, né? E além disso, eu tenho uma estrutura mais frágil. Quando eu teimo que diagonais tem que ter entre 30 e 60 graus, mas que 90 graus no montante é eficiente. Não, 30 e 60 graus é eficiente. 90 claramente não é eficiente, porque não fica entre 30 e 60. Ok? Tá? Então, nenhum desses dois casos aqui é nem um pouco eficiente, porque quando eu falo metade das minhas barras vão ter 90 graus, como é que eu vou ter eficiência se para ter eficiência tem que ter entre 30 e 60? Entendeu? Tá? Então, você tem dois tipos de galpões, treliça de wiring e galpão quebrado. Ok? Galpão caro. Tá? Até teria justificativa para gastar dinheiro a mais fazendo treliças assim, com mão francesa, no caso, pode gerar economia, mas eu tenho que lembrar que não é economia só das terças mais com mão francesa, eu tenho que reduzir no mínimo 10 quilos nesse caso. Isso que é uma treliça de 10 metros, tem que reduzir 10 quilos. Imagina se fosse uma treliça maior, quantos quilos não precisa reduzir para compensar.
tá? Então, treliça eficiente é uma treliça que todas as diagonais avançam, ok? Tá? Mas por enquanto seria isso, tá? 32% de acerto, tá? Novamente, as enquetes mostrando que os engenheiros começam a ser uma coisa que não é qual botão aperta no software. Tem muita dificuldade em entender conceitos básicos que garantem uma economia muito maior para o cliente, tá? E claro, 10 quilos não é o que vai salvar um projeto estrutural ou estragar um projeto estrutural, mas uma obra que tem 20 treliças dessas são 200 quilos. 200 quilos, com custo de aço, custo de material, custo de fabricação, custo de montagem, começa a ser um valor bem considerável, beleza? E isso é uma questão básica de estruturas, a gente foca em estruturas metálicas nesse caso, mas tem muitas outras. E lembrando, né, tem todos os meus cursos, que ficam nos lados da tela aqui, o banner dos meus cursos, e na link da descrição abaixo tem o meu site, onde tem todos os meus cursos, onde eu abordo não só esse tipo, mas muitos outros tipos de estruturas e muito mais métodos de otimização de estruturas. Né? O curso de estruturas metálicas foca justamente nisso, inclusive tem um módulo de grandes vãos para otimizar mais ainda. Okay? Porque isso aqui é uma das coisas que a gente pode fazer, mas tem muitas outras coisas para gerar economia numa estrutura, beleza? Mas por enquanto seria isso. Meu site está ali embaixo e até a próxima.